Comunicação para consultores é um assunto que eu gosto bastante, porque durante boa parte da minha carreira eu atuei aí com consultoria, principalmente de tecnologia e atendimento a cliente. E foi algo que durante muito tempo foi muito importante, não só na minha carreira, mas também para os clientes que gostariam ou que quiseram ter algum diferencial, entregar algo diferente para os seus clientes, sair um pouco ali do igual, do padrão que todos fazem. Então, o processo de consultoria, ele é algo que é valioso para o cliente quando você mostra algo que o cliente não sabia. Muitas vezes as pessoas vão lá, oferecem, fazem um processo aí de consultoria e o cliente às vezes acaba frustrado, né? Acaba às vezes até tendo um pouco de preconceito com consultoria, porque o consultor não entregou um resultado, não entregou um insight, não entregou um roadmap, não entregou uma visão de futuro que vá ajudar o cliente a ganhar mais dinheiro, reduzir custos ou evitar um risco. Então a ideia hoje é a gente falar como é que a gente usa a nossa comunicação, como é que a gente usa a nossa habilidade aí, não só de conversar, mas de se relacionar com o cliente, para extrair dele exatamente o que ele precisa para a gente poder depois entregar um resultado. Um ponto que é bem interessante aí sobre consultoria é que consultoria depende muito de conhecimento. Então, você precisa ter o conhecimento técnico. Não adianta querer fazer uma consultoria sem ter conhecimento técnico, porque não vai funcionar, não vai dar certo. Você precisa já ser um expert naquele assunto. Então, se você domina um assunto, você já é um expert, já é reconhecido por aquele assunto, legal. Aí você já pode pensar em fazer a consultoria. Comecei a fazer a consultoria. O que eu faço aí de comunicação? Então, o primeiro objetivo que a gente tem que ter em mente, né? O primeiro ponto aqui importante desta live é que você tem que trabalhar para ser um trusted advisor, que é um consultor confiável, tá? Alguns termos de consultoria eu não gosto muito de ficar falando em inglês para parecer que é algo sofisticado, porque não é, mas alguns termos funcionam melhor em inglês, tá? Então eu vou tentar traduzir os termos, mas eu vou colocar os termos mais comuns utilizados no mercado para você também não ficar de fora. Então o termo mais comum utilizado é o Trusted Advisor, né? Que é um conselheiro confiável. É aquele momento que o seu cliente acredita naquilo que você faz, que as sugestões que você dá são bem recebidas por ele, e além de ser bem recebidas por ele, ele aceita e executa aquilo que você está passando. Então, meu primeiro objetivo como consultor, quando eu começo a trabalhar com o cliente, é como é que eu faço para esse cliente confiar em mim? Como é que eu faço para ganhar a confiança dele? Né? Como é que eu faço para ele escutar o meu conselho e me ajudar? E aí uma pergunta que geralmente eu faço, que foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo quando eu comecei a trabalhar como consultor, é: quando você deu um conselho para um cliente, lembra a última vez que você deu um conselho para um cliente? Como é que ele reagiu? Lembra um caso positivo? Você deu um conselho para um cliente e o cliente aceitou, o cliente executou. O que é que você fez para o cliente aceitar esse conselho e executar? E lembra o contrário, uma experiência que não foi tão positiva. Você deu um conselho para o cliente não escutou. O que é que tinha de diferente nessas duas situações? E não vale responder, hein? Ah, que o cliente é bobo, o cliente não tem conhecimento, o cliente não sabe o que faz. Essa resposta não vale. Coloque em você a responsabilidade. Você é responsável por fazer com que o cliente aceite e execute aquele conselho. Então, pensa, numa vez que o cliente aceitou e uma outra vez que o cliente não aceitou. O que é que tinha de diferente? O que é que faltou? No meu caso, e no caso de boa parte dos consultores, o que falta é segurança ou conhecimento. Então, quando você é expert na área, quando você tem conhecimento, e além de você ter o conhecimento, você consegue transmitir com confiança a sua informação, em geral o cliente aceita, porque você traz dados, você traz argumentos, você traz exatamente o que ele precisa para conseguir fazer um bom processo de consultoria. Então é legal num processo de consultoria você sempre falar com confiança, falar com segurança, impostar a sua voz, porque você está ali conversando com um cliente, você está mostrando para ele que você é o expert, você está mostrando para ele que você tem conhecimento. Então, se você fala meio assim, né, para dentro, na dúvida, eu acho que é isso, eu não tenho certeza,
você vai perder a confiança do cliente. Então é muito importante que você ganhe essa confiança. E para você ganhar confiança, a melhor forma é através da confiança e do conhecimento, ok? E aí a confiança é um dos fatores chaves, não só que você tem em você mesmo, mas a confiança que o cliente vai ter no que você diz. A confiança que você vai criar nele. E aí, como eu disse, você precisa estar sempre mostrando ali que você tem conhecimento, que você pode ajudar ele, que você tem casos de sucesso. Eu costumo dizer que quando você chega num cliente e fala muito de só best practices, né, as boas práticas, você pode deixar o cliente só medíocre. E aí ele vai dizer que ele já sabia daquilo, que você não está entregando nenhuma informação que é relevante para ele, que ele não sabia. Então, olha só que interessante. As boas práticas são ações, são processos, são atitudes que outras empresas já fazem, que muito provavelmente os concorrentes deles já estão fazendo. Então, quando você faz igual todo mundo, o que é que acontece? Você tem os mesmos resultados que todo mundo. Isso se não forem pior, porque se o cliente está acostumado com uma prática de uma empresa específica e você executa essa mesma prática, o que é que vai acontecer? Talvez o cliente nem vá trabalhar com você, porque já que é igual e eu já estou acostumado com essa outra empresa, então eu não vou trocar de fornecedor. Eu vou seguir aqui no mesmo fornecedor que eu já estou trabalhando. Então, eu costumo dizer que a gente tem o best practices, que é sair do zero, né? Então, se o cliente está muito mal, está muito ruim o atendimento dele, está muito ruim as soluções de relacionamento com o cliente, ou qualquer que seja o seu ramo de consultoria, o primeiro passo é: eu vou ajudar o meu cliente a pelo menos entrar no nível que o mercado está trabalhando nesse momento. Segundo passo, a gente chama de better practices. Ok, você já está ali no nível padrão de mercado, né? Eu estou ali medíocre. Como é que eu subo um nível? Como é que eu implanto umas práticas que vão melhorar o meu nível de trabalho? E o segundo nível é o Future Practices, que a gente chama, que é as práticas do futuro, que é você criar um roadmap para o cliente. Então é legal você mostrar para o cliente assim: olha, eu vou fazer um trabalho com você que tem 3 níveis. Eu vou te deixar no mesmo patamar que o mercado, se é que você já não está. Eu vou te entregar algumas práticas que são além do que o mercado está fazendo, que são inovadoras, que vão te ajudar a crescer ainda mais. E eu vou criar para você um roadmap, né, um plano de futuro para que você seja inovador, para que você seja um cliente, para que você seja uma empresa que realmente faz a diferença. Então é legal como consultor, desde o começo, você mostrar isso para o cliente. Eu não vim aqui só para te dar o que o mercado está fazendo, eu não vim aqui para te falar isso, porque você consegue também fazer. Eu vim aqui para te falar coisas que o mercado ainda não pensou, coisas criativas, coisas para o futuro. Ainda que não tenha tecnologia, ainda que você não esteja preparado, pelo menos eu vou te entregar informações que vão te ajudar, que vão fazer com que você tenha sucesso, que vão fazer com que você atinja os seus objetivos e tenha um fator de diferenciação da concorrência, ok? Então, esses são os princípios básicos, a fundação básica da consultoria, não importa qual seja o seu ramo, ok? Mesmo que você esteja dando uma consultoria no ramo de construção civil, no ramo de perfumes, no ramo de comidas, esse processo ainda assim vai aplicar. A diferença é o conhecimento, a dificuldade do cliente, o desafio, mas ainda assim o processo é muito parecido para todos esses segmentos, certo? Vamos lá. Aí eu vou conversar com o cliente, e aí é a parte que eu acho que é o mais importante, né? Chegando aqui no nosso core da nossa live. Conversas com o cliente. Beleza, Ricardo, entrei para isso. Já entendi, eu já sabia que o processo de consultoria era dessa forma, já sabia o que era best practices, better practices e future practices, e agora eu quero falar da conversa, poxa, eu quero falar da comunicação. Então vamos lá, numa reunião com o cliente, a gente tem aí pelo menos 6 pontos que são extremamente relevantes. Primeiro, a conversa é sobre o cliente, não sobre você, não sobre quanto você é maravilhoso. Então, o primeiro ponto é: eu tenho que dividir, mostrar o que eu sei com escutar o cliente. Então, 70% da conversa é sobre o cliente, é explorar, me fala mais sobre você, eu quero entender mais sobre você. E 30% da conversa é para você dar os seus exemplos, os seus cases, é para você deixar o cliente seguro, é para você conversar mais sobre o tema, é para você mostrar que você sabe. Mas você tem que colocar a conversa sobre o cliente. Se você entra, e eu já entrei em algumas reuniões que
a outra pessoa fez isso, um outro prestador de serviço, que ele ficou fala, e não dá tempo, né, para eu, como cliente, também me expressar, isso acaba mais afastando do que aproximando. Então, o que eu tenho que fazer? A conversa é mais sobre o cliente do que sobre eu mesmo, certo? Primeiro ponto. Então, eu tenho que deixar na minha cabeça. Quero escutar mais, quero entender mais o cliente e falar menos sobre a minha pessoa ou a minha empresa. Às vezes a gente também quer ficar falando sobre a nossa empresa. E aí, o segundo ponto, que é escutar de verdade. Eu tenho que me entregar para aquela conversa, eu tenho que desligar um pouquinho o diálogo mental aqui e prestar atenção 100% naquela conversa. Eu vou prestar atenção, eu vou fazer anotações. Leve um caderninho. Minha dica, quer escutar o cliente de verdade? Leve um caderninho e se obrigue a anotar. Tem muita gente que fala assim, mas eu sou bom de memória, eu não preciso de um caderninho. Tudo bem, só que quando você anota, você está meio que obrigando a sua mente a prestar atenção, reforçando aquilo que o cliente está falando e mostrando para ele que você se preocupa. Então, leve o seu caderninho de consultoria para você fazer anotações, ok? Terceiro ponto, não é uma competição, tá? Então, se o cliente conta uma piada, conta uma coisa engraçada, ou conta uma história de sucesso, você também não precisa contar a sua. Já vi acontecer muito isso com o consultor. Ele vai lá, ele ganha aí alguma relação com o cliente fala alguma coisa descontraída, uma piada, aí ele acha que tem que falar uma. O cliente faz uma brincadeira, ele acha que tem que fazer uma brincadeira. Não é uma competição. Você não precisa estar empatado à frente do cliente. Deixa o cliente na frente. Se o cliente contar uma piada, explora aquela piada. Fala sobre ela. Não precisa contar a sua e mostrar que você também é engraçadão. Ou que você também tem conhecimento. Se ele contar alguma coisa sobre a indústria, elogia ele. Explora mais aquilo. Use aquela experiência para você aprender também. Então, se ele conta algo que seja relevante, você não precisa contar outra coisa que seja ainda mais relevante para mostrar que você sabe mais. Calma, isso vai acontecer com o tempo. Não é esse o momento, não é o momento da disputa, certo? Quarto ponto aqui também, o conteúdo é confidencial. Eu já vi muitos consultores cometerem esse erro. Isso parece bobo, parece óbvio demais, mas é extremamente importante. O conteúdo que você conversa ali com o cliente, ele é extremamente confidencial. Não é para você compartilhar esse conteúdo saindo da reunião. Terminou ali a reunião, terminou a reunião. Se você decidir compartilhar, peça permissão para o cliente. Pergunta para o cliente, olha, você se importaria se eu compartilhasse com um colega meu, que ele já fez um trabalho nesse segmento? Você se importaria se eu fizesse isso? Então, nada de sair de uma reunião com o cliente e postar no LinkedIn. Outro dia, estava num cliente conversando, ele falou assim, vi que você gosta de postar no LinkedIn, as conversas aqui são confidenciais, tá? Eu falei para ele, eu falei, não, eu sei disso, você pode ler meu LinkedIn, eu nunca postei uma conversa que um cliente não tivesse permitido, ou com o nome do cliente, etc. Então, é legal você manter aquilo confidencial, porque você sair do cliente e já ir lá postar, acabei de sair de uma consultoria sobre atendimento para o cliente, que o cliente tem essa dificuldade. Aí daqui 2 semanas você posta o seu case, acabei de ajudar a empresa X a resolver esse problema. Aí o que aconteceu? Você contou o problema dele para todo mundo na internet. Então, a conversa de uma consultoria, ela é confidencial, certo? Parece bobo, mas é extremamente importante esse ponto. Quinto ponto, use o seu julgamento. Se a conversa começou a ir para um lado que não é muito ético, que não está muito legal, posicione como você trabalha para o cliente. Se o cliente, eu já tive uma vez, há muito tempo atrás, um cliente falou assim, poxa, será que não dá para a gente hackear o meu competidor e ver o que ele está fazendo? E aí, na hora, eu sério já me posicionei, olha, eu acho que isso até te ajudaria bastante, mas isso é algo que eu não faço, que eu não concordo, não acho legal. Eu acho que através do nosso processo aqui de consultoria, de criatividade, através desse trabalho a 4 mãos que a gente vai fazer, nós vamos obter mais resultado do que descobrindo o que o seu concorrente está fazendo nesse momento e cometendo aí um crime. Então, pessoal, claro que você tem que falar com muito rapport, com muita paciência aí com o cliente, mas se posicione. Ser consultor não significa aceitar tudo que o cliente está propondo, porque se aquilo for contra a sua ética, se aquilo não for legal, você precisa se posicionar também, certo? E sexto e último ponto aqui da conversa, eu preciso trabalhar credibilidade, intimidade, confiabilidade e positividade o tempo todo. Então, eu tenho que o tempo todo mostrar isso, né? Olha, eu sou positivo, a gente vai conseguir fazer acontecer. Eu mostro números que vão provar que isso vai acontecer, que isso vai funcionar. Eu sou positivo para mostrar a outros clientes que trouxeram. Então, o tempo todo, eu vou trabalhando esses 4 pontos
para que aquela conversa seja ainda mais efetiva, para que eu consiga ainda mais resultado, certo? Então, esses são os 6 pontos que eu vou trabalhar na minha conversa com o cliente. E aí vem uma outra pergunta que acontece quando eu falo de comunicação em processos de consultoria, perdão. Ricardo, me dá algumas perguntas. O que eu pergunto para o cliente? Eu não sei, eu cheguei ali na reunião, quais são as perguntas que eu vou fazer? Eu tenho uma série de mais de 90 perguntas que eu faço para o cliente. Então, toda vez que eu faço uma reunião e de repente sai uma pergunta legal, eu vou anotando. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas que eu gosto de perguntar para o cliente. Então, é legal no processo de consultoria você perguntar quais são os objetivos dele, quais são os objetivos do departamento dele. Então, eu estou conversando aqui com um cliente, um departamento de negócio, e eu pergunto para ele, poxa, nesse ano, e até mesmo no próximo ano, quais são os seus objetivos de negócio? O que você precisa fazer? O que seu chefe está cobrando de você? Né? Então, o que eu quero extrair com isso? Eu quero extrair quais são os objetivos, né? Quais são os desafios que ele tem para conseguir fazer um bom trabalho. Então, se eu estou ajudando, de repente, um diretor, um gerente, como é que eu faço para te ajudar a ser promovido? Eu não vou perguntar desse jeito, mas eu vou fazer esse tipo de pergunta. O que é que você tem de objetivo esse ano? Como é que você consegue atingir todas as suas metas? Como é que você consegue superar as suas metas esse ano? O que é que eu posso fazer para te ajudar a superar as suas metas? Então, eu vou perguntar isso e vou anotar a resposta ali, porque muitas vezes a resposta dessa pergunta está exatamente o que eu tenho que fazer, né? Reduzir um custo, buscar uma forma de atender melhor o cliente, ser mais eficiente. Então, eu vou anotando isso para trabalhar. Uma outra pergunta que é bem legal. Poxa, imagina que a gente chegou no final do projeto e a gente teve sucesso. O que a gente precisaria fazer nesse projeto para você considerar que esse projeto foi entregue com sucesso, que ele foi bem feito? Então, a gente pode fazer essa pergunta para o cliente, e aí ele vai dizer para você, olha, eu consideraria que esse é um projeto de sucesso se eu conseguisse fazer isso, isso e isso. E aí eu anoto lá, legal, já estou entendendo quais são os objetivos de negócio do cliente, já estou entendendo como fazer esse cliente chegar onde ele quer. Outra pergunta aqui, a sua organização já está pronta para essas mudanças? Vocês estão abertos a isso? Até onde vocês aceitariam mudar o seu jeito de trabalho? Isso é uma outra coisa legal de consultoria, porque às vezes a gente chega no final do trabalho com um monte de sugestão que a empresa não vai fazer. Então é legal você perguntar até onde, né? Qual que é a sua autonomia? Para você atingir esse objetivo, o que vocês estão dispostos a fazer? Né? Vocês estão dispostos a investir dinheiro? Quanto vocês têm de investimento? Então essas são perguntas importantes para você entender o cenário do cliente. Aí quando você está trabalhando um problema, né, o cliente vai lá e fala para você, olha, eu queria trabalhar, melhorar os meus níveis de atendimento. Ok. Na sua visão, o que está faltando? Na sua visão, qual é, né, o problema raiz do seu atendimento ao cliente? O que é que você precisa fazer que você ainda não está fazendo? Então você já vai lá perguntando a causa para o cliente. Me diz a causa. Muitas vezes ele não vai saber. E aí você vai perguntar para ele, ok, posso conversar com pessoas, principalmente da sua equipe? Seja ela de atendimento, se for uma consultoria de atendimento, seja ela uma de vendas, se for uma consultoria de vendas, seja ela de logística, se for uma consultoria para aumentar, melhorar a efetividade da sua logística. Então, eu vou perguntar para as pessoas e para todas eu vou perguntar, poxa, você percebe que o atendimento está dessa forma? Você percebe que o seu trabalho poderia ser mais eficiente? O que você acha, e essa palavra impede é muito forte no processo de consultoria, o que você acha que te impede de trabalhar melhor? O que você acha que te impede de fazer seus resultados? O que você acha que te impede de gerar mais lucro para a empresa? O que você acha que te impede de ser feliz aqui no trabalho? Então, essa palavra impede, ela é muito poderosa num processo de consultoria, porque muito provavelmente a resposta, e principalmente daquelas pessoas que estão no campo, porque às vezes o gerente, o diretor, o presidente não sabem o que está acontecendo, e aí na hora que você pergunta para as pessoas que estão ali no campo, no dia a dia, o que é que está impedindo elas de atingir o resultado, isso vai ajudar você a ter as respostas aí para a sua consultoria, ok? E última perguntinha aqui, tá? Como eles são mais de 90, depois quem gostar desse assunto me procura, escreve aqui no chat que você gostaria de falar mais, de entender um pouquinho mais sobre o processo de consultoria, e eu te mando aí mais algumas perguntas, tá? Mas só uma última para a gente fechar aqui no dia de hoje, a quantidade de perguntas, senão a gente fica até meia-noite aqui falando sobre perguntas, com quem mais eu deveria conversar sobre esse assunto. Então, às vezes a consultoria começa numa área
e aquela área não tem as respostas. Então é legal você perguntar para a pessoa com quem mais aqui na empresa eu deveria ou poderia conversar sobre esse assunto para resolver o problema, para entender um pouquinho mais. E aí você vai e conversa com essa outra pessoa. Então essas são perguntas que são extremamente relevantes aí para o seu processo de consultoria, certo? Então, nós falamos aí o que você tem que fazer numa conversa com o cliente, os seus comportamentos, falamos de algumas perguntas, e para fechar, vamos falar só sobre como criar o relacionamento. Então, aqui 3 pontinhos muito importantes para você criar relacionamento dentro do cliente durante uma consultoria. O primeiro é criar a sua agenda. Então, eu preciso ali ter uma agenda, conhecer mais pessoas, criar um relacionamento. E muitos consultores, às vezes, não fazem isso. Ah, o meu vendedor aqui que atua nessa conta, né? Ele já conhece bem o cliente, já conhece um monte de gente, eu não vou falar com ninguém, eu não vou gerar relacionamento. Então é legal você expandir a sua área de relacionamentos, não só para aquela pessoa que está conversando com você, mas também para outras pessoas que fazem parte aí do processo, que são relevantes, ok? Então, expanda a quantidade de pessoas que você conversa no cliente e o seu relacionamento, a sua rede de relacionamento nesses clientes. Segundo, comportamento, que você tem que ter sempre, coloca o seu expertise linkado com resultados para o cliente. O que são resultados para o cliente? Geralmente são 3 que o cliente busca. Aumentar o faturamento, receita, ganhar mais dinheiro, reduzir custos, então o cliente te procura para ele conseguir reduzir despesa, e o terceiro é evitar riscos. Olha, tem uma norma aqui de mercado que eu vou tomar uma multa gigante, tal, tem um risco para a saúde, tem um risco aqui. Então, são 3 pontos importantes. Toda vez que você vai falar de um case, toda vez que você vai falar de um produto, uma solução que você vende, ou até mesmo do seu serviço como consultor, busca linkar, né, no seu comportamento sempre esses 3 pontos. Aumentar os ganhos do cliente, reduzir custos e evitar risco, tá? E terceiro e último, não dependa de PowerPoint, pelo amor de Deus, tá? Nada de chegar na reunião e falar para o cliente, se eu não conseguir abrir aqui o meu PowerPoint, eu não consigo te mostrar. Fale, tenha conversas aí que sejam importantes com o cliente, use bem o tempo, não é porque você tem 90 minutos que você tem que gastar os 90 minutos, vá sempre direto ao ponto, principalmente porque quando você faz consultoria, você vai falar com CIO, CTO, diretor, superintendente, e o tempo, geralmente, dessas pessoas é limitado e eles não têm muita paciência de ficar ali por horas falando. Então, vai direto ao ponto, sempre. Pensa, quais são os 3 pontos mais importantes que eu posso falar aqui e vou com esses 3 pontos ali para ser bem objetivo, para ser bem direto ao ponto, ok? Então, esses são comportamentos que você pode utilizar aí no seu dia a dia, certo? Então, falamos sobre como conversar com o cliente, perguntas que você pode fazer e comportamentos que são recomendados aí para um consultor. Então, se você estava buscando melhorar aí seus processos de consultoria, ter aí um guia para evoluir ainda mais e decolar a sua carreira como consultor, eu tenho certeza que se você usar essas práticas, você vai conseguir ir ainda mais longe. Esse é um assunto muito vasto, né? Um assunto que dá para explorar bastante. Talvez eu até crie outras lives e até alguns cursos falando sobre consultoria. Então, se você tiver interesse, quiser saber mais sobre isso, também me manda uma mensagem aqui, clica aí, manda aí nos comentários, mesmo se você estiver assistindo o replay depois, manda um comentário aqui, poxa, Ricardo, eu gostaria de saber mais sobre o assunto, que eu vou te mandando materiais, perguntas, estratégias de consultoria que vão funcionar aí para o seu dia a dia, ok? E agora que você já é um consultor de sucesso, eu espero que você trabalhe para manter, para crescer aí como consultor, e principalmente para compartilhar o seu conhecimento, fazer um pouco disso que eu estou fazendo. Aprendeu, funcionou com você, compartilhe, ajude outras pessoas a também obterem sucesso. Eu geralmente faço muito isso com o cliente, quando eu entrego um processo de consultoria, além dos resultados, eu ensino ele como ele continuar fazendo esse processo. Obviamente que é meu trabalho, eu quero que o cliente continue me contratando, mas eu também quero dar autonomia para ele, eu quero mostrar para ele que eu posso ajudar ele a se desenvolver e a continuar criando resultados sem depender exclusivamente da minha ou de qualquer outra consultoria, certo? Eu queria aproveitar aqui e agradecer aí você pela audiência, se você estiver assistindo o replay também, te agradecer muito por investir esse tempinho aqui comigo e espero continuar conversando com você e continuar ajudando. Próximo sábado tem mais uma live, se você quiser aí ser avisado da próxima live, é só acessar o endereço ducovox.com e manda uma mensagenzinha para a gente. Tem um endereço aqui que a Luiziane escreveu também, para você poder se cadastrar no formulário e ser avisado. Então, mais uma vez, agradecer aí pela sua audiência
É um prazer conversar, trocar aí esse conhecimento, depois ler as mensagens e poder continuar nossa conversa além da live. Tenha uma ótima semana e espero você na nossa próxima live. Muito obrigado, até a próxima.